Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, motivo de alegria, estamos aqui nesta noite, para que possamos aqui fazer uma explanação da palavra de Deus, compreendê-la, colocar em prática em nossas vidas e guardar em nossos corações, para não pecar contra Deus. Convido a todos, e você que me assiste em sua casa, que abra a vossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Iremos ler 2 versos, o verso 5 e o verso 6. Olha o que diz a palavra. Disse-lhe Tomé: não sabemos para onde vais? Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, Jesus Cristo estava alertando os seus discípulos que ele ia voltar para o Pai. No verso do capítulo 14, verso 1, verso 2 e verso 3, ele disse que ia morrer, ia ser sacrificado. Mas ele diz assim para eles: olha, não perturbeis os vossos corações, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou para o Pai, vos preparar lugar. Quando a obra estiver concluída, voltarei para buscar vocês, para que aonde eu estiver, vós estejais também. E neste momento, Tomé disse para o Senhor: Senhor, não sabemos para onde vai, e como saber o caminho? Meus amados irmãos, no mundo em que nós vivemos, é um mundo de guerra. Nós vivemos em um campo minado. E de repente uma mina estoura de um lado, estoura de outro, trazendo grandes prejuízos. E quero falar para os irmãos falar um pouco sobre minas terrestres. Mina terrestre é um artefato explosivo que um certo exército coloca debaixo da terra em forma de armadilha, para tentar impedir que um exército adversário chegue até ele. É um artefato explosivo que coloca debaixo da terra escondido. E quando uma pessoa, um tanque de guerra, ou até mesmo um soldado, está se aproximando, este artefato explode, jogando a pessoa à altura. Quando não mata, deixa esta pessoa, às vezes, aleijado, com a deficiência, porque muitas vezes, quando uma pessoa pisa em uma mina terrestre, quando ele não morre, tem as pernas amputadas. E meus amados irmãos, e deixa muitas sequelas nesta pessoa, de uma pessoa que venha cair num campo minado. Fazendo uma pesquisa no site de notícia,
mundo a um minuto. Angola é um dos países no mundo com maior área de contaminação de mina terrestre. Em segundo lugar, vem o Afeganistão, depois vem o Camboja e etc, etc. Mas, meus amados irmãos, estamos caminhando em um mundo minado, em um mundo rodeado de maldade, um mundo minado da maldade e do ódio do coração do homem. E, meus amados irmãos, devemos ter muito cuidado para não cair ou não pisar nestas minas que o homem tem espalhado para tentar destruir a vida, tirar a vida daqueles que estão passando. E digo para os irmãos que a maldade, o ódio e as guerras, Tiago nos orienta, escrevendo a sua epístola, Tiago capítulo 3, versos 5 e 6, ele diz: do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão no corpo, no entanto se vangloria de grandes realizações. Verde como um bosque imenso, pode ser incendiado apenas com uma fagulha. E ele diz: semelhantemente, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba, ela mesma é incendiada pelo inferno. Meus amados irmãos, de onde vêm as guerras, de onde vem o ódio, de onde vêm as intrigas? Muitas vezes é de uma palavra, muitas vezes é de uma calúnia. E isso, meus amados irmãos, é andar em campo minado. Quando a pessoa faz ou diz uma palavra contra a outra, levanta uma calúnia, e de repente entra um conflito e gera uma guerra. Mas, meus amados irmãos, nós devemos seguir, porque nós sabemos que no mundo em que nós estamos vivendo, há muitas armadilhas, há muitas bombas escondidas, esperando só a vítima. E muitas pessoas estão sendo mutiladas, porque estão pisando nessas armadilhas do inimigo. Mas nós vemos, irmãos, que veio alguém preparar o caminho, porque não é da vontade do Senhor que nós venhamos ficar inutilizados, que nós venhamos pisar em minas que o próprio diabo colocou para tentar destruir a vida. Veio alguém preparar um caminho. E quem foi esse? A Bíblia fala no livro do profeta Isaías, capítulo 40. Olha o que diz a palavra. Isaías, capítulo 40. Vamos ler 3 ao 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Há uma voz que clama no deserto: preparai o caminho para Deus na estepe, aplanai uma vereda para o nosso Deus. Seja entulhado todo o vale, todos os montes, colinas, seja aplanado. E eis que os terrenos acidentados se tornarão planos,
e as escapas serão aniveladas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos, irmãos, que muitas pessoas estavam caindo, sendo feridas, porque estavam pisando nas minas do inimigo. Mas Deus envia um chamado João Batista. Ele veio preparar o caminho, porque depois de João Batista preparar o caminho, Deus ia mandar o seu próprio filho. E nós vemos, irmãos, para que uma autoridade venha visitar um outro país, primeiro ele manda uma comitiva à frente para ajeitar a estrada, entupir os buracos, tirar as pedras, para que a carruagem não venha sofrer ou venha cair em vala, para que não venha danificar o animal que está puxando a carruagem. Então Deus enviou João Batista para preparar o caminho. Mas, meus amados irmãos, em Mateus capítulo 3, olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 3, verso 2 e 3. Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, capítulo 40. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Louvado seja o nome do Senhor. João Batista, ele veio preparar o caminho, para que quando o caminho chegasse, já tivesse pessoas que não tivesse a sua vida mutilada pelas minas do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, este que veio preparar o caminho, ele morreu tentando retirar as minas da maldade, do ódio e da ganância. João, ele morreu porque ele estava tentando tirar do caminho o ódio, a ganância, a maldade. E nós vemos, irmãos, Mateus capítulo 14, olha o que diz a palavra de Deus, verso 3. Porque Herodes tinha mandado prender João, amarrar suas mãos e jogá-lo na prisão, isso por causa de Herodia, mulher de Filipe, seu irmão. O que João Batista veio fazer? Preparar o caminho. E ele confronta Herodes, porque ele tinha um laço conjugal com a sua cunhada. E João Batista denunciou o seu pecado. Por isso, meus amados irmãos, ele foi morto. Olha o que diz no verso 10 a 11. Então mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a entregou à sua mãe. Mas pastor João, ele veio preparar o caminho, sim, mas ele morreu tentando fazer esta missão, tentando descobrir aonde estavam as minas que o diabo colocou para seduzir o homem, para seduzir a humanidade. E por que ele foi morto, igreja? Porque João Batista, ele não era o caminho, ele só veio endireitar o caminho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós sabemos, irmãos, que o único caminho verdadeiro, se sacrificou, aleluia,
para nós andarmos em segurança. Aleluia! Aquele que é o caminho, ele veio terminar o serviço de João, porque João foi morto tentando consertar o caminho. João foi morto porque ele não era o caminho. E Jesus, ele diz aqui no verso 6 de João 14, ele diz, Jesus, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Aleluia, aleluia. Sabendo, irmãos, que Jesus, ele é o caminho, ele se sacrificou tentando e tirando as armadilhas que o inimigo colocou no caminho. Mas ele disse aqui que ele é o caminho e que ele é a verdade, ele é a vida. Ele morreu em sacrifício para limpar o caminho, para que eu e você caminhasse neste mundo minado, mas não pisasse nas minas, para não sofrer danos nas minas que o diabo colocou, para tentar impedir que nós viéssemos chegar ao outro lado. O diabo sabe que nós estamos caminhando neste caminho que é Jesus Cristo, e ele está fazendo de tudo para que eu e você não chegue ao local de destino. E digo para você, meus amados irmãos, se eu e você caminharmos olhando para Jesus, no caminho que é Ele, não desvie o teu pé nem para a direita e nem para a esquerda, olha para Ele, porque do lado direito pode ter uma mina, do lado esquerdo também pode ter uma mina, mas se você seguir o caminho que é Jesus, você não está correndo risco de vida, porque o Senhor, Ele se sacrificou por mim e por ti, para limpar o caminho, para que nós chegássemos até a presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O único caminho verdadeiro se sacrificou por nós, para que nós andássemos com segurança. Evangelho de João, capítulo 10. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Verso 2 e 4, olha o que Jesus fala no Evangelho de João. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama cada um das ovelhas pelo seu nome e a guia para fora. E depois de conduzir para fora todas que lhe pertencem, ele vai à frente, aleluia, ele vai na frente dizendo, olha minhas ovelhas, olha meus filhos, olha a igreja, me segue, porque eu sou o caminho verdadeiro, eu sei aonde pisar, eu me sacrifiquei, eu sou o general, eu vou à frente, então pode pisar neste caminho, porque todas as minas do diabo foram retiradas, por isso eu me sacrifiquei, para encontrar as armadilhas do diabo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, no capítulo 9, no verso 11, olha o que diz a palavra de Deus. E ele respondeu, a um homem chamado Jesus, misturou a terra com saliva e ungiu seus olhos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aqui, meus amados irmãos, era um cego. Ele corria o risco de pisar em uma mina, mas ele se encontrou com um caminho. E o Senhor diz assim, olha, de hoje em diante tu vai enxergar. Isso é visão espiritual. Quando eu e você aceitamos a Cristo, Ele tira as escamas que outrora impediam de nós chegarmos à glória de Deus, o caminho que é Jesus Cristo. E Ele tirou as escamas dos nossos olhos.
e nos colocou no caminho, e hoje estamos seguindo o caminho que é Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Voltando para João capítulo 10, verso 9 e verso 11. Olha o que ele diz, a palavra de Deus. E Jesus diz: depois que eu tiro as minhas ovelhas, elas passam pela porta, eu coloco elas no caminho, eu vou à frente, elas escutarão a minha voz, não vão seguir a outra voz, porque a outra voz não é a voz do pastor, é a voz de um lobo disfarçado de pastor. E ele diz, o verso 10, no verso 9: eu sou a porta, qualquer pessoa que entrar por mim será salva, entrará e sairá e encontrará pastagem. Verso 10: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida, e vida em plenitude. Verso 11: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele se sacrificou por mim e por ti, para que hoje nós caminhássemos num caminho seguro, num caminho de volta para os céus, no caminho de volta para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nenhum outro caminho conduz ao homem ao céu, nenhum outro caminho conduz ao homem a Deus. Jesus deixou bem claro, ele disse: eu sou o caminho, Tomé, eu sou a verdade, Tomé. Tem outros aí mostrando outro caminho, mas este caminho aí não é o caminho que eu mostrei. Tem muitas pessoas hoje, irmãos, que estão mutiladas, porque estão seguindo um outro caminho de falsidade. É um caminho parecido com o caminho de Jesus, mas não é o caminho correto, é uma mentira. E ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia. Ninguém vem ao Pai ou se chega até o Pai se não for por mim. Se alguém quiser seguir um outro caminho pensando que vai para o céu, não vai chegar. Eu sinto muito, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Estou respaldado dentro da palavra de Deus. Não existe um outro caminho para se chegar aos céus, não existe um outro caminho para se chegar a Deus. Foi por isso que Jesus Cristo, para ele se tornar o caminho, ele se sacrificou. Então, meus amados irmãos, devemos ter cuidado, porque aquele que nos amou, se ofereceu, entregou a sua vida, porque ele é verdadeiro. Ele disse assim: olha, eu me sacrifiquei para que você siga este caminho, sem correr risco de ser atingido por uma mina, a mina do mundo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo viu o sofrimento da humanidade e veio e sacrificou-se por nós. Aleluia. Verso 17 e verso 18 do Evangelho de João capítulo 10. Olha o que diz no verso 17: por esse motivo o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retorná-la novamente. Ninguém a tira de mim, antes eu mesmo entrego espontaneamente, pela minha vontade, livre, espontânea vontade, porque eu tenho poder para entregá-la e tenho poder para retomá-la. Este é o mandamento que eu recebi de meu Pai. Aleluia. Jesus Cristo viu o sofrimento de famílias sendo dilaceradas, pais sofrendo, crianças sofrendo, mulheres sofrendo. Quantas crianças hoje vivem aí nesses países que sofrem, são órfãos, viúvas, o sofrimento. Mas, meus amados irmãos, Cristo, ele viu esse sofrimento. Cristo, ele viu o sofrimento aqui no mundo espiritual. Muitas pessoas estavam caindo nas minas, nas garras do diabo. E ele, por amor, ele veio aqui.
e mostrou um único caminho, aleluia, o caminho da vida, o caminho da verdade, o caminho que nos leva com segurança até a presença do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, meus amados irmãos, quantas pessoas estão sofrendo neste mundo por rejeitarem seguir este caminho. Pessoas que estão dizendo assim: não, eu vou por aqui, e outros dizem: não, eu vou por aqui, e rejeitam o caminho da salvação. E são pessoas que estão sofrendo, lares sendo destruídos, filhos órfãos, crianças que choram, casais se separando. Por quê? Porque eles estão seguindo o seu próprio caminho, e eles estão caindo nas minas, estão caindo nas armadilhas do diabo, porque não querem seguir ao caminho correto, o caminho certo, que é o caminho da salvação, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados irmãos, uns preferem seguir o caminho das drogas, outros querem seguir o caminho do adultério, o caminho da prostituição, o caminho da fornicação, o caminho do roubo, o caminho da mentira. E são pessoas que estão vivendo uma vida estragada, vida destruídas. Mas isso é da vontade do Senhor? Claro que não. Jesus Cristo já provou o seu amor, Ele se sacrificou para que eu e você caminhasse na sua presença, para que a tua família, o teu lar, o nosso lar, viesse ter alegria, paz, amor, benignidade, bondade, mansidão, quando Ele enviou o seu Santo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, e nós vemos crianças sendo mutiladas com a separação dos pais, por muitas vezes por causa da imoralidade sexual, da traição. E sempre quando tem uma traição, é porque o marido ou a mulher pisou em uma mina dessa contaminada do pecado, que o diabo colocou no caminho para tragar. E muitas pessoas estão caindo nesse laço, homens e mulheres se separando, se divorciando, e os filhos ficando em casas mutilados, chorando por causa da separação dos pais. E digo para os irmãos, só quem sofre tudo isso, com tudo isso, são as crianças pobres, indefesas, com uma atitude incorreta, às vezes do pai, às vezes da mãe. Meus amados irmãos, por isso que eu digo para os irmãos nesta noite, tenha muito cuidado com essas minas, tenha muito cuidado com essas armadilhas. Jesus Cristo denunciou, diz que o ladrão, ele só veio para matar, roubar e destruir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. João 10:10, Jesus diz: porque o ladrão, a função dele é essa, conduzir o homem, ou tirar o homem do caminho, e dizendo assim: olha, siga por este caminho, que este caminho é o mais fácil, este caminho aqui é o caminho da facilidade, este caminho aqui é o caminho do sucesso. E muitas pessoas estão dando ouvido a esta voz, porque o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. A função do diabo é essa. Mas Jesus Cristo, ele veio desfazer tudo isso, porque ele viu o sofrimento da humanidade. Mas para isso, ele teve que se sacrificar para mostrar a mim e a você o caminho correto, o caminho para não cair nas armadilhas do diabo. E ele diz: mas eu vim
para que as minhas ovelhas tenham vida e tenham vida em abundância ou em plenitude. Porque assim como o pastor ama suas ovelhas, porque o pastor vai se sacrificar por amor às ovelhinhas, aleluia. Por isso, meus amados irmãos, que ele diz: olha, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. E ele faz um convite a mim nesta noite: quer seguir, quer andar no caminho correto? Se você não quer cair nas armadilhas do diabo, siga Jesus. Ele é o caminho que conduz ao homem de volta a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque nós sabemos que o inimigo ele veio colocar as minas, no Evangelho de João 10:10, ele veio para a terra com este propósito, colocar as minas para que os homens pisassem e tivessem as suas vidas destruídas. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Quantos lares hoje estão destruídos? Quantas famílias deslaceradas? Porque às vezes não querem dar ouvido à voz do Senhor e preferem seguir um outro caminho. Mas o Senhor, através de sua palavra, Ele fala nesta noite para mim e para você: se você não quiser cair nas armadilhas, siga Jesus. Ou se você já segue, não saia deste caminho. Ah, pastor, mas é tanto sofrimento. Sim, nós passamos por provações, mas é necessário para o nosso amadurecimento espiritual, porque o Senhor, Ele sabe que já tem preparado para mim e para você. Se Ele foi, Ele vai voltar. E Ele quer encontrar quando Ele voltar todos nós, eu e você, seguindo este caminho. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, como o inimigo colocou as armadilhas, e se você não quer ter a tua vida, se você não quer ser uma pessoa mutilada, se você não quer ver o sofrimento da tua esposa, ou esposo, não quer ver o sofrimento do teu esposo, não quer ver o sofrimento dos filhos, sai deste caminho minado e passa a seguir o caminho da verdade, passa a seguir o caminho de Jesus Cristo, para que a tua família venha ter alegria, para que o teu lar venha ter paz, para que o teu lar não venha ter choro, planto, porque o Senhor Ele nos amou e se entregou por mim e por você, para que eu e você vivêssemos uma vida feliz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aqui, mas quando terminar aqui, vai dar continuidade na eternidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele diz aqui no verso, continuando: ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há um outro caminho. Se alguém falou para você que tem outro caminho que leva até Deus, está mentindo. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, me garante que só existe um caminho, só existe uma verdade, e só existe um que tem a vida eterna, porque Ele teve o poder de dar a sua vida, e teve o poder de tomá-la novamente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então pare de sofrer e de se mutilar com as minas do inimigo. Chegai-vos a Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz em Lucas, para encerrar. Lucas capítulo 9, verso 23 e 24. E Jesus proclamava às multidões: se alguém deseja me seguir,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Ele vai na frente. Se você quer ter uma vida feliz, se você não quer sofrer neste mundo, siga o caminho certo, siga Jesus. Verso 24: pois quem quiser salvar a sua vida aqui, perdê-la-á. Quem rejeitar o caminho da verdade aqui para salvar a sua vida, vai perder lá na eternidade. Mas quem perder a sua vida por minha causa, aleluia, este se salvará. Você quer salvação? Você quer ser uma pessoa feliz? Então siga Jesus. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus. Não existe um outro caminho, meu amado irmão, meus amados irmãos. Jesus Cristo deixa bem claro. E nele diz: se vós me tivesses conhecidos, conheceria também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nesta noite, você que sofre, você que está com a família, com o lar, está passando por turbulência, porque você não seguiu o caminho, mas você tem uma oportunidade hoje, assim como o cego Bartimeu. O cego Bartimeu estava à beira do caminho. Ele não podia seguir o caminho porque ele não conseguia enxergar. Mas um dia ele clamou por Jesus e disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus disse para ele: chama ele aqui. E Bartimeu foi até lá. Aleluia! E Jesus tirou as escamas dos seus olhos. Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Ouviu só o caminho, mas quando ele teve a sua visão restaurada, ele começou a seguir o caminho. Ele começou a seguir Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele começou a seguir Jesus. E ele não largou Jesus para nada, porque ele sabia que era o único caminho de volta para Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, tenha muito cuidado. O mundo em que nós estamos vivendo é um campo minado, mas Cristo já preparou o caminho. Só cai nas armadilhas do diabo quem rejeitar Jesus, ou quem está seguindo a Jesus e sair deste caminho. Não saia deste caminho, continue olhando para Jesus. Faça como o autor aos Hebreus, escrevendo no capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, e nós devemos olhar fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Não retire o teu olhar de Jesus, continue seguindo ao Senhor, para que a tua vida venha a ser alegria, paz, esperança, gozo, felicidade na presença de Deus. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas, que o Senhor te conceda paz, nos guarde, nos livre de todo mal. Iremos orar para encerrar o culto desta noite, em nome de Jesus. Pai bendito e Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua palavra aqui ministrada nesta noite. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, Senhor, tendo revelado, Senhor, a Tua Santa Palavra. E te peço, Senhor Deus, ó Pai, pela Tua igreja, por esse ou por essa, Senhor, que me assiste em sua casa, Senhor, aonde quer que este vídeo, Senhor, venha estar sendo reproduzida. Pai bendito, em nome de Jesus, fala, Senhor, ao coração dele, fala ao coração dela. Esse que vive sofrendo, essa que vive sofrendo, tem o lar destruído, porque um dia pisou numa mina do mundo, mas hoje tem a oportunidade de se reconciliar com o Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor Deus, esta vida, abençoa a Tua igreja, Senhor, nos guarda, Senhor, e nos livra de todo mal, pois nós te louvamos e já te agradecemos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém, e graças a Deus.